Olá, mestre. Ô, meu amigo, Coisa boa. E aí, tudo bem com o senhor? tudo bem, graças a Deus. Eita, legal. Tá ouvindo bem? Tá ouvindo Pessoal, bem? eu estou ouvindo bem o senhor. Vocês estão ouvindo aí, pessoal? O mestre, dá um sinalzinho aí, um ok. Ok aqui. Se vocês acharem que o mestre precisa falar mais perto ou mais alto, vocês falem aí, para a gente já organizar e começar a brincadeira da gente, né? É, tá boa aí, ó. O pessoal tá ouvindo direito a minha voz. Tá todo mundo Diga ouvindo aí, eu aí? tô vendo. Tá tudo ok aí a voz? Pra mim tá legal. E vocês aí, gente? Como é que estão aí? Riba, o som tá legal, né? Valeu, Riba. Lorena Libras. Raimundo. Opa, Raimundo. Valeu, amigão. Boa Nosso noite. Joara. Tem gente aqui de Mossoró, de Apodi, Leonilson, Felipe Carol Gomes, Macaíba, uma das minhas Mestra preferidas. Paulette. Eita, Mestra Paulette. Ah, coisa boa. Carol, né? É, minha filha. Lorena. E Lorena foi da escola também, né, mestre? É, Lorena começou com o mestre Hélio, né? Foi aluna do mestre Hélio durante muito tempo. Boneca. Ah, ó, o contramestre Tupi tá falando que tá legal o som aí. Aí, meu Seja amigo bem-vindo aí. Felipe, Olha aí. Eliane Ah, Venâncio. Aí a esposa de Adriano. que legal. Estamos em família. É, A Cane Capoeira Angola. maravilha. Opa, não me viu não? Ah, estamos aqui. Opa, a Cane Capoeira Angola. É muita gente. Vamos entrando, vamos chegando. Vamos chegando. Ansioso aqui, né? Igual calor. É a primeira vez aí. Ah, o Messi René tá aqui. Opa, o Messi René, Ô, da mestre, Bahia. muito Ah, obrigado. agora que eu vi, mestre. Ô, seja bem-vindo, mestre. Obrigado. É, enriquecer nossa brincadeira aqui, nossa. Um bom Que amigo, legal. tem me ensinado cada receita fantástica. essa. Vamos lá, vamos lá. Eu tô falando aqui no WhatsApp, que a gente com dificuldade de entrar aqui, mas a gente vai conseguir aqui. Ah, Muito obrigado a todos aí que eles já estão participando aí da live, estão vindo somar, né, com a nossa capoeira. Mestre Alexandre, ô rapaz, chegou? satisfação tê-lo aqui, mestre. Muito obrigado. Cadê? Ah, chegou ele, chegou. Ah, tava falando Logo justamente com bom, ele mesmo tem aí aqui. que é o mestre Bobo. Mestre Bobo. Boa noite, mestre. Aluno formado preguiça. Meu amigo Júnior Aranha, você é o cara. Opa, é o aniversariante do dia, né? Parabéns, mestre. Parabéns mais uma vez. É ele mesmo. É um guerreiro aí da capoeira do estado aí. Mestre Gideão, ô meu filho, muito obrigado por Opa, aqui. mande. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Elione Venâncio. Johnny Venâncio. Cadê a Adriana, Elione? Tá cuidando dos meninos, eu acho. Minha princesa Carol. Ah, Olha aí, Juba. Aí, meu genro, mais um filho. mais um filho. Peterson. Parabéns, Rio. Mestre Paulette. Estava conversando hoje Ilan. com a Paulette, ela faz parte da minha história. Nós já fomos judocas juntos, né, mestre? Eita, eu não sabia dessa história de judô, não, viu, mestre? É, eu e a mestre Paulette fizemos parte
da academia de judô do mestre, agora me foge o nome, rapaz. Ele era até da Polícia Militar, né? Na época, se eu não me engano, era Butocuai. Malavé, muito obrigado, meu amigo. Contramestre Malavé. Aí, Mala. Raíssa. Meu de Mala. Um abraço. Raíssa Black. Preguiça. Lá de Santo Tomé. Barcelona, aliás. A Andressa, de Parnamirim. Jodelson. Lá de Barcelona. Jodelson. Eita, tá. Muito obrigado, meus amigos. O Cabecinha também tá aí, de Extremóis, né? Tá vendo aqui. Tá. Meu amigo, professor Cabecinha. Não consegui visualizar, mas show. Mestre Wilson, de Parnamirim. Ô, mestre, Cordão de Ouro. Nosso mestre mais antigo aqui de Parnamirim é ele, aqui, o nosso guardião aqui. Mestre Wilson. Seja bem-vindo, mestre. Me lembrei do nome do professor, né, mestre Paulete? Era Barreto. Professor Barreto. Olha o foguete aí. Nosso professor de judô. Barreto, conhecia, peguei aula com ele. Na faculdade. Isso. O foguete já quer fazer pergunta. Gente, eu vou explicar mais ou menos como vai funcionar a dinâmica, porque a gente já tem que correr com o tempo, né? Então é o seguinte, diante dessa situação que a gente se encontrou aqui, né? Devido a essa epidemia toda, eu sempre tive vontade de fazer uma coisa com os mestres dos estados mais antigos, né? E aí eu sempre converso com o mestre Caio, é um paizão para mim também, sempre estou aprendendo com ele, ele me orientando algumas coisas. E eu falei, mestre, a gente precisa acender essa memória da capoeira do estado, né? Porque a turma pega a capoeira já do meio do caminho para frente, não pega lá atrás, né? Então a gente precisa ouvir um pouco do que os mestres têm para nos dizer, os que começaram lá atrás, a capoeira, né? Então a ideia desse projeto é pegar os mestres mais antigos, começar por eles, né? A gente vai tentar manter uma frequência de toda sexta-feira, tá se encontrando para trazer um mestre para falar sobre a sua história na capoeira, né? Até por sinal, o mestre Alexandre vai fazer parte da próxima sexta-feira, o mestre Alexandre, né? E estou vendo o agendamento de outros mestres. Ó, o King chegou aí. Então, aí o que acontece? A minha ideia, eu passei para o mestre um conjunto de perguntas, acho que as 15 perguntas, por aí, 15, 20 perguntas, né, mestre? Para ele dar uma estudada, para ele já começar a preparar para falar para a gente, para encurtar. Então, a ideia é a gente começar agora. Eu vou fazer as perguntas para ele vai responder para a gente de uma forma que ele puder condensar, para a gente deixar do meio para o final aberto para perguntas para todo mundo, tá bom? E dependendo do tempo da interação de vocês, a gente vai ficar aqui 1 hora ou 2, depende de vocês. Tá bom? Show! Podemos começar? Entrou aí meu filho, Johan Christian. Ô, satisfação! Quem quiser falar no WhatsApp comigo, tiver meu telefone aí, eu estou aqui com o WhatsApp do lado, também pode mandar pergunta por aqui. Entendeu, né, Foguete? Obrigado, viu? Mestre, Paulete, a gente vai organizar você também para vir, viu, mestre? Para conversar com a gente. Então é o seguinte, vou começar aqui com as perguntas do mestre, para o mestre, né? Então vamos lá, gente. Deixa eu ligar o cronômetro aqui para ter noção. Quando fizer 1 hora, normalmente o Instagram para e a gente pode retomar se for de interesse de todo mundo, tá bom? Então, olha só. Começando aqui. Eu queria saber quem é o mestre Caio dos Anjos para o Rio Grande do Norte, para o mundo. Por favor, mestre. Rapaz, falar de mim mesmo é difícil, né? Eu vou tentar ser sucinto. Na verdade, o mestre Caio dos Anjos é um apaixonado pela capoeira. Alguém que conheceu a capoeira de uma forma inesperada, que recebeu a capoeira como um presente de aniversário de um amigo e se apaixonou desde o primeiro momento. E quanto mais essa vivência foi aumentando, mais ele foi tomando consciência da importância que a capoeira tinha na sua vida. Então, a capoeira para mim é tudo. Eu não consigo me enxergar sem a capoeira. A capoeira que me mantém vivo, a capoeira que me faz sonhar,
A capoeira é que me dá ânimo, me dá força para caminhar, né, para continuar nessa jornada. A capoeira para mim é tudo. Mestre Caio é um apaixonado pela capoeira, perdidamente apaixonado. Na verdade, está bem difícil controlar o tempo, viu? Mas a gente tem que ter paciência. Eu tenho uma poesia que eu li há muito tempo no livro, há muito tempo mesmo, e que reflete bem isso aí. Da coleção Primeiro Espaço, se eu não me engano, a poesia do Luciano Capoeira. E diz assim, que se diga que nunca fui grande, nem tampouco genial, que me faltou o talento de um, a precisão e a maestria de outro, a fluidez e os reflexos de um terceiro. Mas quem ousará dizer que não fui por ela marcado e que não procurei perdidamente, loucamente, a sua face refletida no jogo ao som de um berimbau? Tão apaixonado pela capoeira. Olha só. Obrigado, mas parabéns aí pelas palavras bonitas aí. É isso aí. Entrou aí, mais gente aí, tá entrando, hein? Eu vi agora falando Raniel, Panamirim, Carol já deu um olhinho aqui. Então, vou continuar as perguntas aqui. Então, eu vou caminhando aqui. Mestre Caio, me diz uma coisa. Como é que a capoeira entra na vida do senhor? E em que período aqui pra gente no estado? A capoeira entra na minha vida no ano de 78. Amigo do meu pai, que é amigo também, que era amigo também, do mestre Marcos Fernando, né, que ainda está vivo, eu tenho esse privilégio, aquele que me levou para a capoeira ainda está vivo, né? E ele vendo o meu interesse por artes marciais orientais e aquele encanto todo, ele falou, disse, rapaz, tem uma arte brasileira que é incrível, eu conheço um camarada que é fantástico, um sábio, porque eu tinha muita empolgação com a questão da filosofia, de algumas artes marciais, é um sábio, um filósofo, e é um camarada assim que é sabe, o bambambam da capoeira. O cara é incrível. Ele descreveu o mestre Marcos de uma forma fantástica. E daí ele começou a tentar convencer meu pai a me levar para conhecer a capoeira como presente de aniversário, tendo em vista que em novembro eu faria 10 anos, né? Eu estava então com 9 anos de idade. Foi assim que a capoeira entra na minha vida. Eu sou levado por Fernandão, né, para conhecer o Marcos lá no Alecrim. Ele me leva algumas vezes e aí nunca mais parei. Me apaixonei. O mestre Fernandão é o Fernandão que andou com o mestre Diego? Isso, esse Fernandão que o senhor se refere? Lá do Maracajaú, legal. Fernandão Cigano, que hoje mora E... aqui em Santa Rita. Sim, ele mora em Santa Rita. Ribamar, a gente está segurando as perguntas, anota aí. Quando terminar esse grupo de perguntas que a gente tem aqui já pronto, aí a gente, do meio para o final, a gente vai recebendo as perguntas de vocês, tá bom? Mestre, agora é uma pergunta que acho que o senhor passa uma noite aqui falando e não tem fim, né? Fala um pouco do seu mestre aí pra gente aí, quem foi ele, o que ele representou aí pro senhor. Rapaz, agora você quer que eu faça a mesma coisa que o grande, o imortal mestre Gil Alfinete faz, porque é difícil. É difícil falar do meu mestre sem me emocionar. Ele é meu segundo pai, é um amigo que sempre esteve presente nos momentos mais importantes que eu precisei na minha vida. É alguém que me ensinou a arte pela qual me apaixonei, né? Eu tenho ele como exemplo de profissional, né? De pessoa humana. Falar do meu mestre é algo assim, chega a ser difícil, né? Porque a emoção brota, os olhos já estão aqui marejados. Isso não é falsidade, isso é verdade. Eu estou aqui com meu filho me acompanhando, meu outro filho. Aqui eu tenho o costume de dizer que quando você casa sua filha com alguém de bem, decente, você ganha um filho. Você não ganha um gênio nem uma nota. Eu tenho essa felicidade. Então, o meu mestre, ele é tudo para mim. É tanto que nessa adversidade da vida, a falta de experiência, que hoje eu digo muito isso aos meus alunos.
Muitas vezes eu bati cabeça com o meu mestre. Hoje, mestre, e com a experiência dos anos, eu reconheço que ele estava certo em tudo. Eu que estava errado, né? Então, assim, meu mestre é fantástico. É alguém que me deu uma vida que eu nunca imaginei viver, porque viver a capoeira é algo fantástico. Capoeira é uma filosofia de vida, né? Capoeira, para mim, é minha religião. Hoje eu tenho a capoeira como a minha religião, porque, para quem não sabe, resumindo aqui, religião quer dizer a palavra religar. É uma forma que o ser humano encontra de religar o seu contato com Deus. Então, é uma forma como eu louvo ao meu Deus quando estou na roda, onde eu vivo essa minha espiritualidade de uma forma incrível. Então, meu mestre, para mim, é tudo. É, eu sou suspeito de falar, né, dele. Você sabe que o senhor conviveu com ele muito tempo, acho que, sei lá, mais de 20 anos aí com ele aí, no dia a dia. E depois eu peguei, assumi a responsabilidade, né? Olha, na verdade, a ligação é tão grande que eu vivo com ele ainda hoje, todos os dias. Porque todos É, os dias eu relembro lições, eu relembro momentos. A presença dele é muito forte na minha vida mesmo. Só eu sei o quanto. E minha esposa também sabe. ah, manda um beijo pra ela aí. Mala, tranquilo, Mala Velha. Vai lá, quem tá na guarda aqui. Estamos aqui para a noite todinha. Carol, obrigado pelas palavras aí. Ranieri falou, mestre, segura as lágrimas aí, que tem a noite todinha para falar aí, né, mestre? Oh, maravilha! Obrigado, Mala. Isso aí. Mestre, diz uma coisa. Deixa eu ver aqui o negócio. Como era a capoeira na época que o senhor começou? Como é que ela era? O que o senhor, tomando uma referência do como ela está hoje e o que ela era antes que você não vê hoje, o senhor não vê hoje? Mestre Igor, é um pouco assim, como é que eu vou expressar? É complicado falar, porque no começo a capoeira era muito restrita, principalmente a minha. Como eu disse, o Fernandão me levou para a capoeira algumas vezes, e depois eu passei a ir para a capoeira quase que escondido, na verdade escondido, quase não, escondido dos meus pais, né? Eu não digo escondido porque eu não dizia a eles que ia para a capoeira. Naquela época não tinha essa coisa de uniforme, né? Então eles pensavam que eu estava no bairro, a gente tinha uma liberdade grande, não tinha essa violência, né? A gente saía, às vezes, para brincar de tarde e entrava 10 horas, 11 horas da noite. Os pais estavam tranquilos, né? Que a gente estava ali na comunidade, no bairro, brincando. E muitas vezes eu fui, meus pais nem sabiam que eu ia, né? No começo tinha um amigo meu que ia comigo, né? Assis, e isso prolongou durante alguns anos, né? Algum tempo. Então a capoeira era o quê? Era ir lá no Mestre Marcos, né? Viver aquela capoeira e voltar para casa. E com o tempo, alguns amigos do bairro, já com um ano e pouco, os amigos do bairro perceberam numa brincadeira lá, conversando com eles, me lembro como se fosse hoje. Aí eu, fiz um movimento de capoeira. Eles, que é isso? Que luta é essa? O que, é que você está fazendo? Aí eu, aquela coisa, é capoeira. Aonde? Aí, de repente, tinham 5 amigos, além de Assis, que estavam indo comigo. Né? E depois, o tempo foi passando, a sede de capoeira era tanta que a gente chegava lá do Mestre Marcos, ia para o fundo do quintal da minha casa e ficava lá até altas horas da noite fazendo capoeira. Depois a gente começou a fazer em dias alternados. Lá era segunda, quarta e sexta, e na terça e quinta e no sábado a gente fazia lá em casa. Isso Então, na casa do mestre Marcos, o senhor fala? é? Era na casa do mestre Marcos, o senhor está falando? Era na casa do Mestre Marcos. Não era na vila não ainda. Hein? Não era na vila de Ponta Negra, não. Não, não. Isso era, eu morava no Tirol, morava ali perto da Baixada Fluminense, ali próximo à Praça Augusto Leite. Eu ia a pé do Alecrim para a casa do Mestre Marcos. Entendeu? Para a casa do Mestre Marcos. Depois teve uma época que ele alugou uma sala, que durou 1 ano, 2 anos, eu acho no máximo 3 anos, em frente à casa dele. Ele dividia essa sala, era um primeiro andar, que ele dividia com um professor, não recordo bem se era de Taekwondo ou se era de Kung Fu, sei que era de uma arte oriental. Depois voltamos para a casa dele.
né? Depois teve uma época que eu até estava falando com o professor Assis aí da Nacional, eu estou devendo a visita a ele, eu digo, olha, esse espaço é especial para mim, que eu treinei aí com o mestre Marcos, lá no Conselho Comunitário, Associação de Moradores ali do Alecrim, por trás do mercado, né? Então, o início na capoeira, os primeiros anos foi assim. Mas, mestres, uma coisa, e na questão da estética, da prática, o jogo, era diferente do hoje, assim? Os Rapaz, fundamentos? era uma capoeira, né, que não tinha muito essa definição de capoeira Angola regional, né? Era uma capoeira muito, como eu posso dizer, era uma capoeira muito primitiva, na verdade. Opa, tá. Mestre Caio, acho que dá dando um delay aqui. Foi mudando, mas era uma capoeira que não tinha essa. É tanto que eu falo às vezes para os alunos, eu só tive 4 graduações na minha vida, né? Eu fui receber a minha primeira graduação já de muitos anos praticando capoeira. Eu recebi a corda verde, que na época era a terceira corda, entendeu? Depois recebi já a corda de verde e amarela, que se eu não me engano, que era professor, né? Depois recebi a corda que era de contramestre já, né? Depois a gente foi mudando a graduação. Aí eu recebi a corda de contramestre azul e branca, né? Depois a corda branca. Mas no começo, inclusive eu tenho até aqui, no começo, a graduação era a seguinte: primeira corda azul, né? Segunda corda azul e verde, terceira corda verde, quarta corda verde e amarela, quinta corda amarela, sexta corda azul, verde e amarela, sétima corda azul, verde, amarelo e branco e oitava corda branco. Essas eram as graduações, inclusive na época onde eu fiz o meu primeiro batizado, que foi em 91, meu primeiro batizado. 91. Deixa eu só falar rapidinho aqui, mestre. O pessoal que está chegando e fazendo pergunta, segura aí que a gente tem umas perguntas na ordem, aí no finalzinho, pro meio, no meio final, a gente vai abrir para vocês colocarem as perguntas, tá bom? Mestre Capitão entrou aí, obrigado, mestre. O professor Lemas, abraço aí. Mestre, para continuar esse raciocínio do senhor aí, diz uma coisa, o toque de berimbau, que era mais usado naquela época para jogar, com a referência que a gente tem hoje, o que era? Qual era o toque para jogar capoeira naquela época? Na verdade, naquela época, nós tínhamos 2 toques que usávamos, basicamente. Que era Angola e São Bento Grande de Angola. E o São Bento Grande de Angola tinha uma variação que a gente chamava do mosquitim doidão, né? Às vezes eu brincava, assim, é o ripiti-pão-doce, né? Era o São Bento Grande descarreirado mesmo. Não existia essa coisa, pelo menos com a gente, de regional. Era Angola. Chamava Angola, mas não tinha toda essa ritualística, essa tradição, né? Não tinha toda essa coisa que hoje a gente tem. E só enriquece a capoeira, né? Até um certo ponto. Só enriquece a capoeira. Porque é uma coisa que eu lamento hoje, até eu tenho discutido muito, que tem pessoas que parece que me perdoem a sinceridade, para se autovalorizar, eles, como se fosse um selo de qualidade, eles criam, na verdade, um bocado de pendura-encalho, que se dissessem que é tradição, tudo bem, mas eles querem colocar como fundamento, né? Às vezes até brinco, pessoal, vocês têm que conhecer o que as palavras querem dizer, né? O que é fundamento, o que é tradição. Tradição qualquer um pode criar, adotar no seu grupo e seguir. Isso é lícito, isso é legal. Mas fundamento é outra coisa. Fundamentos são as normas básicas, mais essenciais, que dão um formato à capoeira, né? Mestre Capitão, segura um pouquinho a pergunta, daqui a pouquinho, para a gente
dar andamento aqui? Tem muita gente perguntando aqui, mestre. Outro filho da capoeira. Começou a capoeira comigo, né, lá na Baixada Fluminense, lá no Tirol. Alô, Contramestre Silvan, Rafaela, Angola Capoeira, Alcigério. Quem mais chegou aí? Vai lembrando aí, vai chegando aí. Bergson. É Trovão, Bergson. Mestre, diz uma coisa. Quais os lugares que o senhor via na época do seu início, assim? Onde é que o senhor via capoeira? Eu via no Alecrim, eu não sei. Onde é que o senhor via capoeira naquele momento, assim? Que era na década de 70, né? Você falou? Década de 70, ano de 78 eu comecei. Né? Como eu disse, nos primeiros anos, a capoeira minha se resumia a ir à casa do mestre Marcos, né? Ou ir nesses espaços que eu citei a você, e voltar para casa. Não tinha muito, eu também era muito moleque, né? Era muito novo. Para mim era uma aventura, como eu disse, eu ia escondido dos meus pais, né? Para treinar a capoeira. E depois a capoeira se resumia, além da casa do mestre Marcos, a minha comunidade, que era a Baixada Fluminense, 5, 6 amigos que ficavam treinando comigo, né? Depois de um tempo, o grupo foi crescendo, inclusive, ressaltar aqui que naquela época não tinha essa questão de todo mundo usar o mesmo nome. O nome do grupo do mestre Marcos era Filhos de Zumbi. E o nome do grupo que eu criei, isso no 8º ano que eu já praticava capoeira, né, a gente decidiu criar um grupo, né, que foi o Quilombos do Brasil. Grupo de capoeira Quilombos do Brasil. Quando o senhor começou a ensinar? Foi, exato. E na época eu dizia assim, olha, é um grupo porque, na verdade, eu só transmito conhecimento, eu não sou professor. Eu transmito o conhecimento que eu aprendo e a gente aprende todo mundo junto. Depois o grupo foi crescendo mais um pouco, né? E nós fomos para sentir um local que a gente ia bem. Eu não me lembro bem a época, era a casa de, se eu não me engano, era Ricardo, né? De Ricardo e Kenardo, que era ali, ele morava em frente ao Bom Preço. O Bom Preço tinha acabado de ser feito, né? Ele morava em frente ao Hiper Bom Preço. Era tipo um sítio. Ele, nos sábados, ele fazia umas rodas lá, convidava a galera, o pessoal ia lá, né? Mas o primeiro local que eu vi outra capoeira foi justamente na Filhos de Aruanda. Lá na Cidade da Esperança, não, Morro Branco, né? Ali onde tem o Bepô, ali perto onde é o Eugênio da aula, o professor Eugênio da aula. Nosso coberto ali. Que foi quando a gente saiu do quintal da minha casa, querendo buscar um espaço um pouco maior. Na época, se juntou ao grupo um capoeirista antigo, tinha treinado com o mestre Marcos, inclusive, de nome Jackson, Negro Jackson. E aí nós fomos ali para Romualdo Galvão, próximo à Praça Augusto Leite, que era uma vila bem antiga, e a mãe de Jackson morava lá, e tinha um espaço por trás da casa dele, né, que dava para fazer um piso. Nós fizemos um piso, era um pouco maior do que o piso lá da minha casa. E uma determinada feita, ali nós recebemos a visita de 2 capoeiristas, que eram lá do Filhos de Aruanda. E eles foram muito bem recebidos e nos convidaram para ir lá. E foi a primeira vez na minha história que nós fomos visitar um grupo. Era um grupo já bem estruturado, assim, eles tinham alguns CDs, que é bom que se diga, no começo a gente treinava lá em casa, que não tinha nem instrumento. A gente treinava com um disco de Moraes Moreira, uma faixa, a música Batendo Tambor, que o ritmo dava para a gente gingar, para a gente brincar. A gente botava, era quase o tempo de cada um jogar. Quando terminava a música, voltava, entrava outra dupla, né? E fomos lá visitar o grupo, né? E foi muito legal. Legal. Né? Era o que hoje é mestre também, né? Alma Branca. Né? Alma Branca. Mestre Alma Branca. Já tinha um grupo mais estruturado. Eu me lembro como se fosse hoje, era no fundo da casa dele, tinha cimentado o quintal todinho, né? Um piso vermelho.
Inclusive, a gente jogou tanto que o suor era tão grande que eu escorreguei, quase quebro o dedo, fui apoiar a mão no chão para não cair, aí desloquei o dedão da mão Eita. esquerda. Né? E foi muito legal lá. Se a capoeira pegou fogo lá, porque um aluno meu que ainda está vivo também, que treinava conosco na época, que era Joãozinho, conhecido como Cancão. Ele, sem querer, arrastou, né, o professor, que a gente chamava de mestre, porque era alguém já que tinha um grupo mais estruturado. E não foi proposital, mas ele não entendeu dessa forma, não. Então o jogo esquentou. Nada de covardia, mas ficou aquele jogo bem, né? E foi no final foi show de bola, todo mundo se abraçou e ficou aquela coisa muito gostosa. Mestre, eu tenho que falar uma coisa aqui. Entrou o contramestre Maximiliano, o professor Adriano, o mestre Toninho, o contramestre Josenildo, o mestre Raivoso, e teve mais gente aqui que eu estou tentando pegar aqui. É muita gente entrando aqui. Isso é bom demais. Mestre, onde é que aconteciam as rodas e os treinos nessa época? Tinha rodas que todo mundo, como hoje existe, uma roda que todo mundo se juntava ou não? Não, não. É como eu disse, durante muitos anos, a capoeira que eu conheci, que eu praticava, era lá na casa do mestre Marcos, né? Até pela idade, depois os anos foram passando. Quando eu comecei lá para os 15, 16 anos, foi que eu comecei a sair. Já era adolescente, 14, 15, 16 anos. Aí foi a época que eu conheci outros capoeiristas, porque eu comecei a ir para a praia, aí ali era Rocas, Brasília Teimosa, né? Que era o mestre Osias, né? o mestre Testinha, entendeu? O Daniel, que era aquela galera que circulava e que fazia um trabalho ali nas Rocas. Rocas, Brasília Teimosa. Uhum. Mãe Luísa mesmo Isso é uma coisa. depois um pouco. Vou correndo aqui, mas acho que o pessoal quer perguntar. Vou correndo aqui para ter o pessoal perguntar aí. Diz uma coisa: houve influência na capoeira do RN por outros capoeiristas de fora, que não são aqui do estado? Sempre. Porque quando a gente se volta para olhar a própria história do mestre Marcos, né, do grupo de capoeira Asa Branca lá, do mestre, ajuda aí que eu sou horrível para lembrar alguns nomes, criador da escola, Asa Branca. O Guedes? O Guedes, o seu Guedes? O próprio seu Guedes, porque relata que ele tinha os marinheiros, né, que ele via na Praça Gentil Ferreira, fazendo capoeira, e convidava para lá, né, que ele já tinha ideia de montar uma ala de capoeiristas, né, foi quando o próprio mestre Marcos começou a capoeira, que ele fala isso no relato dele. Ele, em 68, 67, ele veio um desfile, se eu não me engano, de escola de samba. Em 68, no ano que eu nasci, ele começa a treinar a capoeira lá com o seu Guedes. Então, a gente sempre teve essa influência. Aqui a gente sabe, eu não recordo de nomes, mas a gente pode fazer isso depois, eu fazer esse apanhado, de mestres que passaram, como o mestre Canjiquinha mesmo, que veio fazer a apresentação no Teatro Alberto Maranhão, a convite do governador do estado, né, de alguns mestres que vieram de fora, tentaram desenvolver um trabalho, mas não conseguiram, né, aqui no estado. Então a gente sempre teve uma influência, mas não era aquela coisa muito forte, né? Não era aquela coisa muito forte. A grande influência de fora mesmo, a gente tem através do mestre Marcos, como ele mesmo diz, que cansou de só ver a capoeira na época do carnaval, de estar indo, e começa a viajar para Salvador. Né? A grande escola do mestre Marcos, no começo até, além da vadiagem, das rodas de ensaio da escola de samba, foi o bolachão do mestre Pastinha, né? Onde ele dava lições, onde ele passava aulas, e ele ali, encantado com toda aquela filosofia, né, começou a buscar indo para Salvador. E o mestre Índio, que chega aqui na década de 80, mais precisamente, segundo o próprio mestre Índio falou, que o dia estava na dúvida, eu entrei em contato com ele, e ele, muito gentilmente, esclareceu, não, eu cheguei aqui em 82. 82 foi o ano que eu cheguei aqui. Né? Isso ainda tem muita coisa gravada, eu deixei estar gravado no WhatsApp, né? Na conversa minha com o mestre Índio. E o mestre Índio traz aquele ponto.
contexto da capoeira regional, aquela capoeira paulista, né? Porque a capoeira, então, era muita Então, vadiagem. Vadiagem boa, sabia, mas muita vadiagem. então nunca houve o mestre de fora vir para cada aula e montar um trabalho, não. Só o mestre índio que veio depois. Exato. E Exatamente. eu para buscar a capoeira fora, né? Informação fora. Ah, quem chegou mais aí? Lucinha. Segura a pergunta aí, Bergs. Vamos falar já. Kellen, obrigado, Kellen. Aí chegou, voltou nosso amigo Marcos. Tá chegando aí. Deixa eu continuar aqui a pergunta para a gente correr com o tempo. Mestre, quem eram os capoeiristas, assim, cita assim rápido, senhor. Os capoeiristas mais antigos da época que o senhor tinha na cabeça, o nome das pessoas, assim, que o senhor lembra? Depois de Mestre e Mestre Marcos. Olha, do pessoal do começo, eu não recordo, na verdade. Eu recordo os meninos que iam comigo, né? Que Opa! estavam lá aprendendo com a gente, que eram os meus amigos de bairro, Elvis, Elísio, minha irmã Nilzinha, era Joãozinho, Cancão, Assis, né? Eu não recordo. Eu tenho uma recordação, porque era aquela coisa, eu não tinha essa intimidade toda, então os nomes se perderam no tempo. Eu me recordo, por exemplo, de um capoeirista que ia treinar lá, isso na época que o mestre Marcos dava aula ali na Associação de Moradores, por trás do mercado. E eu sempre fui muito parado no capoeira. Então eu fui treinar com a perna engessada. Ixi! Né? Você quer isso? Um jogo lá, rapaz, jogando com o camarada não teve condescendência. Quando eu fui dar uma meia-lua, a perna estava engessada, ele meteu o pé na minha bunda, me jogou lá fora. Eu saí catando cavaco. Né? Eita, meu Deus. E tinha um camarada que ele gostava de andar com o chapéu puxado assim, botava nos olhos, quase fechando os olhos, olhava por baixo do boné. Né? E esse camarada entrou lá e, sabe, comprou a briga e jogou, fez aquele jogo bem, bem ferrenho com a pessoa que fez isso. Né? Recordar mesmo, assim, o pessoal mais antigo, que eu digo, quando eu já tinha aí a partir dos 14, 15, 16 anos, que estava começando, eu sempre fui muito precoce a namorar, a sair, né? Era justamente esses mestres que eu falei, né? Que era o mestre Testinha, o mestre Osias, né? o mestre Coice, o Daniel, né? Que era aquela galera que era daquela região ali das Rocas, Brasília Teimosa, né? E que é um pessoal antigo até, né? Eu comecei em 78, o mestre, se eu não me recordo a memória, o mestre Osias, ou foi o mestre Testinha, a capoeira, eles relatam que começaram em 75, né? E eu conversando com o mestre Testinha, ele até falou, que agora eu não me recordo o nome, da pessoa que dava aula lá, que era mais antigo que eles até, que fazia um trabalho lá nas Rocas, né? Que ainda está vivo ainda hoje, só que infelizmente é a questão da vida, né? É alcoólatra hoje, vive lá. É o Chivaldo? Hein? Tinha o mestre Chivaldo também, que é antigo, né? O mestre Divaldo também, com certeza. Mas o mestre Divaldo, ele atuava mais ali nas quintas, né? Ele atuava mais ali nas quintas. Com certeza, a gente se encontrou na roda de capoeira porque ele também frequentava ali o mestre Marcos. Né? Ele mesmo relata isso. Ele também frequentava ali o mestre Marcos, o seu Guedes, né? Aquela turma ali. Entendeu? É daquele tempo. Mas não de ir lá no grupo ou no trabalho que ele fazia. Né? Deixa eu perguntar com o senhor. Só destacando aqui, a mestra Doralice está aí, mandou um abraço para o senhor. Mestre Alson, um abraço, meu querido. Mestre Chico do Morro, falando que mestre Chico do Morro. Doralice, minha neta de capoeira. Mala, a gente vai falar daqui a pouquinho, várias perguntas, daqui a pouquinho a gente está segurando aí. Tem Milton falando aqui, a gente vai
abrir para as perguntas. Deixa eu só terminar. Tá terminando aqui as perguntas de entrada, tá bom? Segura aí um pouquinho. Mestre, as relações entre os grupos na época existia? Ou era do canto, ou tinha conflito, ou convivia? Como é que era essa relação? Olha, como eu disse a você, a capoeira não era tão rica em quantidade, em diversidade como é hoje, né? O pessoal fala muito em desavença, mas eu não vivi isso, né? Tanto que da união desses grupos surgiu aí a roda, né? E era mais o pessoal mesmo ali o foco da capoeira era mais ali nas rocas mesmo, né? Nas rocas. E o interessante é que o mestre Marcos, o mestre Índio chega nas rocas em 82, mas a capoeira já existia, isso pouca gente fala. Capoeira já existia na roca. Mas o mestre Índio, ele traz uma capoeira mais organizada, entendeu? Uma capoeira mais estruturada e dá aquele boom. Mas a capoeira já existia nas rocas ali em Brasília Teimosa antes do mestre Índio. Né? É bom que se diga aí. Eu vou ver se eu trago o mestre Índio também que tá falando com a gente. Leozão de Marizal lá, tá chegando junto aí. O Anderson de Mossoró também. Mestre, deixa eu fazer uma pergunta pro senhor. Estou correndo porque já estão me perguntando aqui. E o tempo? E o tempo? Mestre, como é que se ouvia a relação entre os dois mestres mais antigos, de mestre Marcos e mestre Índio naquela época? Não hoje, lá atrás. Olha, na verdade, é uma relação muito semelhante à do mestre Bimba e à do mestre Pastinha. Eles sempre se respeitaram. A questão era mais dos alunos, da questão da Angola, eu sou regional, a Angola é menos eficiente como luta, essa coisa toda. Né? Mas eles sempre se respeitaram, eu sempre vi entre eles uma relação respeitosa, né? De ambas as partes. Bacana, bacana, bacana. Que a gente ouve tanta história, né? É bom ouvir de vocês, né? Ou eles contando a história, né? Com certeza. Mestre, tô correndo, tô acabando. Como é que foi essa questão da inserção da capoeira no campo escolar aqui? Rapaz, essa questão aí nós devemos ao mestre Marcos. Né? O mestre Marcos foi o pioneiro, isso é fato, é histórico. O mestre Marcos foi o pioneiro, até por ele ter trilhado esse caminho, né, como ele mesmo fala, e se formou em educação física, crendo que ia, através da educação física, levar a capoeira para as escolas, trazer uma dignificação, né, abrir um espaço, e se viu proibido, né, bloqueado de fazer isso. Então, ele até quinto mesmo, ele disse, não, eu vou levar a capoeira para as ruas e o aluno entra na escola e a capoeira entra com o aluno. Né? E foi dito e feito. O mestre Marcos fez parte de uma forma muito significativa de eventos, né? Até mesmo como precursor desses eventos que antecederam os Jogos Escolares, né? Os 3 encontros estaduais de capoeira que tiveram aqui, que foi na Cidade da Esperança, os JEBs, Jogos Escolares Brasileiros, né? E foram eventos que impulsionaram e que motivaram o governo a inserir a modalidade de capoeira nos Jogos Escolares. Isso foi em que ano, mestre? O senhor lembra quando começou esse movimento? Aqui no estado, a capoeira aqui no estado. Você diz o movimento dos JEBs, dos Jogos Escolares. Quando começou a abrir espaço para capoeira na escola. Rapaz, foi na verdade, eu tenho até aqui, né, mais ou menos 87. Eu tenho aqui um registro, porque aqui, ó, só um minuto. Em 87, né? Em 87 foi lançada a primeira edição do Atleta Ouro nos Jogos Escolares. E na categoria mirim masculino foi um aluno meu que foi campeão. Foi o primeiro campeão na modalidade de Atleta Ouro dos Jogos Escolares do estado do Rio Grande do Norte. Foi um aluno por nome Robson, na categoria mirim masculino.
estudava no Manuel Dantas, ou era Sebastião, duas escolas, ali próximo à Praça Augusto Leite, uma é colada com a outra, que eu desenvolvi um trabalho lá. Aí, mestre Tony, deu certo aí o som, né? Tava preocupado com o som aí. Mestre, como é que... O que é que o senhor acha que mudou de melhor ou de pior da capoeira de antes para de hoje? Rapaz, o que mudou, na verdade, eu acho que a coisa mais significativa foi uma visão diferente da capoeira. A capoeira era muito marginalizada. Eu me lembro que, em determinado período, já como eu disse, adolescente, eu chegava da escola, tudo aí, tinha a casa do meu avô, era ali na Ponciano Barbosa, por trás do Hospital Infantil Varela Santiago, e eu ia trocar de roupa, né, e passava na sala, tava lá meu avô, meus tios, o pessoal, para descer lá para as Rocas, para Brasília Teimosa, para jogar capoeira. Aí eles diziam, já vai, né? Já vai lá, né? Sempre de uma forma pejorativa. A capoeira era vista muito como uma coisa marginal, né? Era visto muito como uma coisa marginal. Depois que a capoeira ganhou mais notoriedade, né? Com o advento de alguns filmes, algumas novelas, e até mesmo, principalmente, com a questão da entrada da capoeira nos jogos escolares. Porque foi uma nova camada da sociedade, né, que começou a ter acesso à capoeira e a ver a capoeira de uma forma diferente, né? E isso trouxe tanto abriu um mercado, abriu portas durante muito tempo, porque o Germes era um dínamo para a capoeira, né? Muitos mestres passaram a dar aula em escolas particulares, passaram a ter uma remuneração devido aos jogos escolares. Houve também uma coisa a nível social muito legal, que foi a abertura de bolsas de estudo para estudantes de baixa renda que tiveram acesso a uma educação de melhor qualidade devido aos jogos escolares, né? Essas bolsas foram abertas devido aos Germes, aos jogos escolares. Gente, eu vou abrir agora para as perguntas, tá? O mestre Capitão fez uma pergunta, eu fui cortando algumas coisas aqui. Mestre Paulo Mola, obrigado aí pela presença aí, hein? Mestre Capitão perguntou ao senhor se o Gebres foi em 87 na Cidade da Esperança. Não, o que foi na Cidade da Esperança foi os encontros estaduais de capoeira. E foi 88, 89 e 90. Inclusive, eu ainda tenho os cartazes. Né? Ainda tenho os cartazes comigo. Eu até fotografei e postei aí no grupo do WhatsApp. Eu ainda tenho os cartazes do Encontro Estadual de Capoeira de 88, 89 e 90. Os GEBs, todos eles foram em outros estados. A delegação viajava para outros estados para participar dos GEBs. Inclusive, eu consegui uma relíquia. Eu cheguei um dia na casa da minha mãe e estava lá um livro de um fotógrafo que, na época, muito famoso, ele era o cara que fotografava sempre o meio esportivo. E minha mãe disse, olha, minha mãe foi da seleção norte-grandense de vôlei e de basquete, né? E ela disse, olha, tem umas fotos minhas aí e tal, da minha época. Eu comecei a ver e foi olhando quando eu disse, capoeira. Sei, tem capoeira aqui, era o mestre Marcos, tem foto dele lá no Gebs, com o João Grande, João Pequeno, né, com a nata da capoeira, são fotos bem legais. Então, todos os jogos escolares brasileiros, Gebs, foram realizados fora. Não, nenhum foi realizado aqui no Rio Grande do Norte, não. E para quem não sabe, nós fomos vice-campeões brasileiros por 2 anos. Isso é verdade. Tem lá o registro lá, eu vi lá no documento do mestre. Escuta, mestre, vou perguntando aí, gente. Aqui houve uma pergunta aqui do mestre, do professor Adriano. Vamos perguntando. Ele pergunta, mestre, quem foram os primeiros mestres de mestre Marcos? Foram em ordem cronológica, né? Mestre Alexandre, mestre Caio e mestre Jeromilton, que eu sou mais velho que o mestre Jeromilton, 1 ou 2 anos de capoeira.
Um quê? Eu sou mais velho que o mestre Jeromilton, 1 ou 2 anos, eu não tenho certeza. Ah, legal. Pessoal, pode ficar à vontade de perguntar aí. Berg pergunta aqui, fala sobre a primeira oportunidade de participar do Congresso Nacional de Capoeira. Berg, estou falando. Rapaz, isso aí, em primeiro lugar, eu devo a alguém que continua comigo, graças a Deus, a professora Bela, né? Ela teve aí a gentileza de me oportunizar a realizar aqui no Brasil, no Brasil não, aqui no estado, a ser o responsável por organizar aqui o primeiro encontro, a etapa estadual do primeiro encontro nacional unitário de capoeira. E o Bergson Truvão, ele me ajudou, me assessorou, fez a minha assessoria, né? Estava ali ao meu lado, sempre me ajudando. E foi a primeira vez que eu viajei de avião na vida, né? Fomos eu e ele para o Rio de Janeiro participar da etapa nacional. Inclusive, hoje mesmo eu estava conversando com um dos organizadores, com o mestre Jairo Júnior, né? Que estava conversando com ele está aí no Brasil, ele viaja muito pelo exterior. Estava conversando hoje com ele, né, sobre algumas coisas. Gente, ó, o tempo está correndo aqui, eu acho que ele deve ter uns 7 minutos aí, para perto de 10 minutos. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. O contramestre Maximiliano pergunta para a gente, pergunta para o senhor. O senhor conheceu o mestre Gato e o mestre Mário Buscapé, que deram aulas aqui em Natal no final dos anos 80, 90? Conheci sim, o mestre Gato, principalmente. Né? O mestre Gato ele dava aula num primeiro andar que tinha ali, no pé do morro de Mãe Luísa. Né? Ele foi o professor de Emerson e de André, né? E de uma galera que depois passou a treinar com o mestre Marcos. Inclusive, eu tenho aqui ainda uma relíquiazinha, um cartaz de um evento que o mestre Gato realizou. E o cartaz é o desenho feito a partir de uma foto, que é o mestre Gato jogando com o mestre Osias. Eu tenho esse cartaz aqui, de 1990. Eita! Legal. Ei, mestre, olha só, é uma pergunta interessante que eu acho que é bem difícil responder, né? Talvez não tenha nem como a gente responder, mas o mestre Paulo Mola ele pergunta, mestre, a capoeira do Rio Grande do Norte tem em média quantos anos? Rapaz, a capoeira do Rio Grande do Norte, ela é meio difícil de responder porque depende do parâmetro que a gente avalia, mas veja bem, eu tenho aí 42 anos de capoeira, né? E o mestre Marcos tem 52 anos de capoeira, tendo em vista que ele começou a capoeira quando eu nasci. E a capoeira já existia, né? Porque ele vê a capoeira num desfile de escola de samba, então a capoeira já existia. Então, eu creio que a capoeira do Rio Grande do Norte, assim, ativa realmente, funcionando, ela deva ter aí 60 anos, no máximo 65 anos, no máximo, creio eu. Ah, legal. Vou correr aqui, viu, mestre? Tem muita pergunta. O contramestre Malavera pergunta ao senhor quantos mestres o Arte Vida tem hoje? 7 mestres contando comigo. Legal. Fale, por favor. Mestre Caio, mestre Hélio, mestre Pajé, que está desenvolvendo trabalho em Recife, mestre Bobo, mestre Zé Lúcio, mestre Tico e mestre Teco. 7. Olha, a memória é boa, hein? Tem muita coisa para contar para a gente. O Ilam, de Extremóis, está perguntando ao senhor, mestre, como foi a sua chegada até a cidade de Extremóis, com o seu trabalho de capoeira? E como era a capoeira dessa cidade? Rapaz, a minha chegada foi maravilhosa, né? Eu, logo quando cheguei, para uma comunidade carente, que ainda hoje eu moro nela, São Miguel Arcanjo, eu cheguei em novembro, e em janeiro eu já estava dando aula de capoeira. E o mais legal aqui nessa cidade foi a hospitalidade, digo em termos de capoeira. Porque logo no começo aqui, quando, eu me lembro como se fosse hoje, eu soube que tinha um rapaz dando aula de capoeira e fui lá conhecer. Era aqui no clube, que tinha aqui, logo no começo,
né? É um clube que tem uma piscina que hoje está em ruínas, infelizmente, né? Por descaso da prefeitura. E quando cheguei lá, camarada, tinha um mundo de gente. E um camarada Caramba, tem pergunta. atlético, com um sorriso maior do que o corpo dele, e que me recebeu de uma forma fantástica, sabe, com o maior respeito do mundo, e que até hoje é assim. Eu tenho o maior carinho por ele, que é o mestre Bobó. Né? O mestre Bobó é a história da capoeira aqui de Extremóis. Né? É um nativo daqui que sempre lutou pela capoeira, mantém a capoeira viva aí desde sempre. E eu tenho um respeito muito grande por ele. É um cara fantástico, sabe? Um cara fantástico. Ah, legal. Mestre, Ribamar perguntou aqui, só registrando, tá? O mestre Cobra Coral tá aí, ele fez uma pergunta. Eu já vou falar em seguida sobre a pergunta do mestre Cobra Coral. Obrigado, mestre. Mestre, qual foi a sua maior dificuldade, a maior dificuldade que o senhor encontrou nessa caminhada da capoeira? Ribamar de Mossoró. A maior dificuldade que eu encontrei nessa caminhada de capoeira, rapaz, sinceramente, eu creio que também foi o que mais me impulsionou. Foi a ingratidão. A ingratidão. Porque eu sempre fiz uma capoeira, eu nunca fiz uma capoeira mercadológica. Eu costumo sempre dizer, eu sempre vivi para a capoeira e não da capoeira. Porque eu digo isso com o maior orgulho, eu nunca paguei um centavo ao meu mestre. Nem Eu graduação, também não. nem por mensalidade, nem por nada. Então, ele sempre viveu para a capoeira e não da capoeira. Né? E a gente, quando dá as coisas por amor, compartilha por amor, você não esperando um valor monetário, financeiro, muitas vezes você se sente muito magoado com a ingratidão dos outros, com a falta de reconhecimento. Então, muitas vezes mesmo, né, eu me vi assim angustiado, triste, abatido. Né? Muitas vezes pensei em parar até a capoeira, só que nunca consegui, essa é a verdade, por causa da ingratidão de algumas pessoas. É o ser humano, né, mestre? É a fragilidade do ser humano, né? Mas isso faz parte. A gente tem que ter forças e acreditar na missão. A capoeira do Estado, ela é muito feliz por ter um mestre como o senhor, que tem todo esse legado aí, essa memória viva, que você ouvir aí quantas pessoas não consideram o mestre Caio e querem bem a essa pessoa tão especial como o senhor é. Né? Mestre Cobra Coral! Tem o outro lado, Fala, né? mestre. Tem o outro lado das pessoas Sim. maravilhosas que nos incentivam, nos dão força, nos dão carinho, não é só tristeza, né? Também tem isso. Mestre Cobra Coral, mais uma vez, muito obrigado. Ele pergunta ao senhor, mestre Caio, é o seguinte: mestre Caio, o que o senhor, você mantém do trabalho da Nacional e o que o senhor faz de diferente? Eita, pergunta boa. Rapaz, eu assim, eu acho que o que eu mantenho do trabalho da Nacional é a minha essência, né? É a minha visão dessa capoeira social, dessa responsabilidade de estar sempre procurando fazer uma capoeira onde a gente tem como bojo, como princípio, o amor ao aluno, né? O mestre Marcos sempre foi um pai para mim. E eu lido com meus alunos até hoje dessa forma. Talvez por isso mesmo, como ele, que eu entendo muitas das mágoas que ele tem, né, de ingratidão, de quebrar a cabeça com pessoas e, sabe, não ver um resultado, que eu mantenho vivo da Nacional é a minha capoeira Angola, que não é cheia de penduricalho, é uma capoeira autêntica, né? Porque tem gente que bota muito penduricalho para rotular a capoeira, dizer é muita tradição, é muita coisa, mas a capoeira Mestre, Angola... segundo. Opa, mestre, estão voltando. Eita, a turma está toda aí de volta, né? Ariane, Eu não quero deixar você dormir, não, viu? Ariane, que você viu aí, a irmã do mestre Hélio. E cadê esse danado mestre Hélio? Eu tô com a saudade tão grande daquele camarada. Meu Deus do céu, meu irmão. Ô, saudade dele. Vamos trabalhando. Gente, vamos dar aqui a ordem das perguntas. Vamos ver aqui, quem joga uma pergunta aqui para uma pergunta lá atrás, né? Coloca aí uma perguntinha para ir já começando aí
Jennifer, aqui, marcar o cronômetro aqui para a gente não ficar perdido. Obrigado. Vamos lá. Cadê? Mas se vocês quiserem também, a gente faz de novo com o Mestre Caio toda hora, ele tem muita história para contar. Entrou aí nosso amigo Professor Black, Canidé. Antônio Cadê a pergunta, galera? Olha aí, nosso amigo Gato. Antônio Marcos? Eu creio. Acho que esse é o Black, mestre. É o Black, não, o professor Black aí de Extremóis. Ô, rapaz, gente boa demais. Grande Iago Alves. Capitão chegou junto de novo. Leozão, repete a pergunta aí, quem chegou contra a Mestre King. Pepeto, capoeira. Pepeto tá morando aqui Obrigado, agora. Pepeto. Tá somando com a nossa capoeira. Rapaz, Extremóis vai virar a Bahia, rapaz, de capoeirista. Eu tô percebendo isso. Vou comprar um cantinho. Vou comprar um sobradinho aí. Cadê a pergunta, galera? Vamos embora. Chegou uma aí. Vamos lá. A capoeira de Ponta Negra, mestre. Conta essa história aí. Ela tá perguntando aqui a Carol. Conta essa história aí, pai. Por favor, meu pai. Léo, sua, Léo. A capoeira de Ponta Negra, ela sempre teve uma riqueza. O mestre Marcos sempre frequentou muito Ponta Negra, né? E a capoeira de Ponta Negra tem ali no mestre Jeromilton, no mestre Fefeu, no mestre Mazinho, ali os seus pilares, na verdade, né? São os mestres. Quando eu cheguei em capoeira, em Ponta Negra, é uma coisa bem interessante. Eu quero muito bem a meu irmão de capoeira, Jeromilton, mas ele sempre foi muito ciumento. E a gente pegou uma rivalidade, porque quando eu cheguei em Ponta Negra, ele chegou para mim e disse assim, ó, você está aqui em Ponta Negra agora, aí assim, qualquer coisa que você quiser do mestre Marcos, você fala comigo, que eu falo com ele, e falo para você, eu digo, ei, não senhor, ele é meu mestre, sempre foi, eu tenho livre acesso a ele, meu negócio é direto com ele, né? E a capoeira de Ponta Negra, na época que eu cheguei, ela estava um pouco desgastada, na verdade. Existiam os capoeiristas, como eu falei, mas não tinha ninguém dando aula na época que eu cheguei. Apesar de anterior à minha chegada, ela teve uma história muito forte ali, principalmente o mestre Jeromilton, ali no Conselho Comunitário, que sempre foi o mais velho, né? Os outros meninos sempre foram alunos dele, na verdade, tiveram contato com o mestre Marcos, mas sempre foram alunos do mestre Jeromilton, né? Tanto o mestre Fefeu como o mestre Mazinho. E a capoeira, por questões que não vale a pena ser citada aqui, estava parada. Eu, quando cheguei em Ponta Negra, eu não tinha vontade de dar aula de capoeira. E eu comecei a dar aula quase que forçado pelos meus filhos e pelos amigos dele ali, os vizinhos. Comecei a dar aula, não era no quintal, era da frente da minha casa, que a frente da casa que eu morei, o terreno era para frente, né, com várias fruteiras, e comecei a dar aula lá. A Gilson, Milton, essa galera. E na época, o meu vizinho me ofereceu até um espaço, que era a quadra de Ponta Negra. E eu conversei com ele e findei cedendo um espaço para o mestre Jeromilton voltar a dar aula. Durante a minha estadia lá, eu sempre procurei respeitar as pessoas que lá já existiam e sempre procurei ajudá-los de diversas formas, né? E eu tinha essa coisa, quando eu comecei a dar aula mesmo, lá, outra mágoa que o mestre Jeromilton até não entendeu, foi a questão de eu ter conseguido o espaço do Colégio Josefa Botelho. O Negão sempre foi um excelente capoeirista. Sempre foi um excelente capoeirista. Mas eu tinha uma visão e um preparo dado pela vida, e quando ele foi lá, algumas vezes eu nem sabia sobre isso depois, que eu comecei a dar aula no Josefa Botelho 1 ano depois da escola ter sido fundada. Ele foi lá, mas não conseguiu a aprovação da diretora para dar aula. Mas ele mesmo falou que uma vez foi lá pedir o espaço, foi lá de chinela de dedo, uma calça toda colorida, parecendo um hippie, uma jaqueta não, que hoje não se usa mais, se usa muito por baixo de terno, né? Como é que chama, meu Deus do céu? É um colete? Um colete, né? Um colete. A diretora não liberou. Eu, quando comecei a dar aula lá, foi a pedido dos alunos, né? Eles, rapaz, tem um colégio, ele podia treinar lá e tal.
E eu já interessado em colocar os meninos nos jogos escolares, já tinha essa visão, o que é que eu fiz? Falei com o mestre Marcos, solicitei a ele um ofício que ele dava a qualquer pessoa do grupo que pedir. Solicitei a ele um ofício, ainda tem esse ofício até hoje, né? Solicitei a ele um ofício, ele me forneceu, falando que eu era uma pessoa capacitada, apta para dar aula, né? E eu botei uma camisa social, uma calça social, um sapato, preparei um projeto de aula e fui até a diretora da escola. E aí foi mais de uma década dando aula de capoeira, né? Ajudamos muito a escola, em todos os sentidos, porque a escola não tinha nem professor de educação física. A partir do momento que nós começamos a inserir a escola nos jogos escolares e a ter resultados expressivos, né, que, modesta parte, não sei hoje, já faz algum tempo que eu não participo, mas ainda posso dizer dos técnicos dos jogos escolares na modalidade de capoeira. Muitas vezes ganhei a premiação de atleta de técnico ouro, né? E nós também nos envolvemos com a escola, que isso foi ensinamento do mestre. Eu me lembro como hoje, o mestre dizendo que, olha, a escola, quando você chega, o mestre sempre foi de uma sabedoria incrível, como ainda hoje é. Você chega na escola, muitas vezes não tem nada, só tem a capoeira. Você tem o maior valor do mundo. Aí o tempo vai passando, daqui a pouco chega o teatro, chega a dança, chega uma coisa, chega outra, e a gente vai perdendo um certo valor, né? Porque não é mais a prioridade, não é só a capoeira que está lá. É aquela questão mercadológica, da oferta e procura, né? E ele disse, fazer o quê? Construir uma rede, construir a sua teia, porque você interagindo, você em vez de perder, construa a sua teia, faça rede. Porque em vez de você ser só mais um, você vai ser um que vai ser fundamental, porque você vai estar interagindo ali com a dança, com o teatro, com qualquer outra atividade que chegar na escola. E assim eu fiz. E graças a esse ensinamento do mestre, né, a gente teve experiências exitosas, maravilhosas. Nós tivemos lá funcionando, junto com a professora Emília, nós fizemos apresentações em universidades, em teatros, que era a peça A Vila Canta Zumbi, que era uma adaptação de uma peça do Rio de Janeiro. O grupo Pau e Lata, nós ajudamos lá o grupo, inclusive a conseguir os instrumentos com alguns turistas que chegaram através da escola também, né? E fazíamos apresentações com ele, envolvíamos o grupo também, participávamos das coisas do grupo. O próprio teatro, o Pau e Lata e a capoeira faziam parte, né? O roteiro musical da peça era todo com instrumentação de capoeira. Né? Legal. Também eu fazia questão de envolver os meninos, de participar. Da mesma forma como nós também tivemos lá um projeto muito exitoso, maravilhoso, né? Mas antes de sair para o Encanto da Vila, a gente participava de uma forma tão efetiva lá que a questão de envolver o trabalho da capoeira com os professores de geografia, de história, entendeu? Nós lutamos para a construção, eu tenho esse orgulho, essa satisfação, daquela quadra que ainda está hoje lá, daquele espaço onde os meninos usam para treinar, para brincar, para ter o recreio, foi conquista do orçamento participativo, onde o mestre Caio estava lá delegado durante 4 anos consecutivos do orçamento participativo, lutando por melhorias na comunidade. 33 ruas da Vila de Ponta Negra que foram pavimentadas ali na região da Mariana, foi obra do esforço nosso, não só meu, né, dessa coletividade que existia lá. Fundei a ASUSA, lá em Ponta Negra, Associação, né, dos Usuários de Serviço de Saneamento Ambiental. Fizemos ações do meio ambiente lá na comunidade, né, de limpeza da praia. Nos envolvemos de uma forma tremenda. Então, isso, lição do meu mestre, né? E a capoeira estava lá, eu construí a teia, só me lembro do mestre Pastinha, eu sou como aranha, eu só teço a minha teia, né? Eu só teço a minha teia. E a capoeira foi ganhando credibilidade e uma respeitabilidade muito grande que antes não tinha.
né? Era muito forte, era muito viva a capoeira lá, mas não tinha essa importância, essa credibilidade que a capoeira passou a ter, modesta parte, com o trabalho do mestre Caio. É tanto que eu dava aula lá, eu tinha um trabalho, né? No Josefa Botelho, Jerônimo de Albuquerque, São José, né? Aí o José Fernandes Machado e até escolas particulares, como o Executivo e o Intelecto de Ponta Negra, a AMPA, Associação de Moradores, o Conselho Comunitário de Ponta Negra. Eu desenvolvi trabalho em época simultaneamente com todos esses espaços, né? E sempre colocando a participação nos jogos escolares. Olha só. Já pensou? Vocês fizeram uma pergunta que tocou na parte mais sensível do mestre, que é tudo que ele construiu com a capoeira. Obrigado, mestre. Tá vendo como a gente destacar o senhor aqui nesse momento? Mestre, eu vou correr com as perguntas. Tem gente aqui que já perguntou muita coisa. O Léo, lá de Marizal, ele pergunta pra gente se no início da sua jornada de capoeira e tal, o senhor ouviu falar de algum mestre ou capoeirista do interior do estado. Olha, eu não digo no início da minha jornada, mas já de um tempo já praticamente recente, né? Quando os meninos lá de São Tomé e de Barcelona me procuraram, primeiro foi São Tomé, né? O Auré Frank, graças a Deus ainda hoje está comigo aí, né? Nós comemoramos 20 anos de capoeira naquela região, né? 20 anos de capoeira naquela região. Ele me procurou e a gente, na convivência, no tempo, eu sempre procuro construir a história e saber da história que me antecedeu. Quem primeiro chegou com capoeira naquela região foi Francisco, que era aluno do mestre Osias, né? Ali em São Francisco Osias. E desenvolveu um trabalho de capoeira antes de mim lá. E lá em Barcelona, sim, e teve também um pessoal lá que era ligado ao mestre Daniel, que fez um trabalho. O mestre Daniel foi um dos mestres, né, na época quando ele era professor até, que ele fez um trabalho muito grande no interior do estado. Né, isso é notório. Ele tinha um trabalho muito forte no interior. Né? E lá em Barcelona, é interessante que o rapaz que foi um dos pioneiros, que inclusive é esposo de Edilene, né, que ele desceu, é o pai das três, se eu não me engano, de 3 filhas dela, se eu não estiver errado, Paulinho. Paulinho, quando chegou lá, ele chegou já levando o nome da Arte Vida. Né? Ela tem ainda hoje uma calça que ela ganhou dele, que tem uma calça vermelha que tem o nome Arte Vida. E os meninos contam que ele chegou, que eu tinha essa mania, né? Mais uma coisa herdada do mestre, né? Da questão de organização, sempre tive. A ficha de chamada para controlar direitinho, ficha de inscrição. Registro, né? Né? Registro, quando eu ia levar um aluno para algum canto, mandava pedir autorização. E eu passava esse material para o pessoal que estava comigo e desenvolvia trabalho. E o pessoal relata, né, que ele já tinha esse material lá também, não era só a calça, com o nome da Arte Vida, né? Mas Paulinho, ele foi um capoeirista que treinou em vários grupos, né? Ele não só treinou comigo, então ele teve uma passagem por mim, né? Não sei como, eu sempre procurei incentivar muito a capoeira e me doar muito, e ele realmente chegou lá com esse material. E até hoje eu não lembro assim dele, né? Realmente como aluno. Mas eu sei que eu tinha essa prática. As pessoas chegavam, eu ajudava, eu orientava, eu procurava capacitar, né? Fazer o máximo possível pela capoeira. Mestre, o mestre Paulo Mola perguntou aqui, e Alexandre também de Apodi perguntou, foram perguntas que foram feitas lá no começo do outro vídeo, né? Ele fala sobre a influência da capoeira do Estado. Se teve outras influências na capoeira do Estado, a gente falou lá no início do vídeo, se puder dar uma olhadinha, vou deixar lá para a gente dar uma olhada, para vocês quiserem rever o vídeo. E o Alexandre pergunta o seu primeiro contato com a capoeira, a gente já falou lá atrás. Se eu faltar responder alguém aqui, vocês colocam de novo, passando, não acompanhe tudo.
Deixa eu ver aqui. Se está perguntando se Rafael Silva está perguntando se toda a jornada de capoeira do senhor foi ao lado do mestre Marcos. Sim, toda a minha jornada de capoeira foi e é ao lado do mestre Marcos, né? Hoje eu posso até usar um provérbio árabe que meu pai usava para me exemplificar algumas coisas. Tendas separadas, corações unidos. Aqui Pode falar. O Mesquita pergunta aqui, eu acho que essa pergunta aqui, acho que ele pode ter se confundido, não sei. Ele perguntou aqui, como foi o início do trabalho do mestre na capoterapia? Capoterapia, mestre? Capoterapia. Eu desenvolvi sim um trabalho de capoterapia há muitos anos atrás, muitos anos mesmo. E eu conheci a capoterapia justamente nesse Congresso Nacional Unitário de Capoeira, lá no Rio de Janeiro, onde o mestre Gilvan fez lá uma exposição da capoterapia para nós, né? E quando eu cheguei, eu fiquei encantado no começo e passei esse conhecimento para o mestre Jó. Na época, o mestre Jó tinha um trabalho no Sesc Ceridó. E o mestre Jó sempre foi um camarada que teve uma visão muito grande da capoeira, né, em ambos sentidos. E ele imediatamente começou um trabalho de capoterapia com algumas senhoras lá através do Sesc Seridó. E eu tenho isso em DVD aqui, viu? Num evento, no bate-papo que nós fizemos lá, a turma da capoterapia, entendeu? Participando do evento, dando testemunho de como tinham melhorado a questão das dores, como a vida tinha melhorado. Olha só. Elcinho pergunta aqui, mestre, fala sobre a Associação de Capoeira Arte e Vida do mestre Jó, mestre Caio, que tinha aqui no Sesc, no Seridó, em Caicó. Olha, o que eu acabei de falar, né? O mestre Jó, quando eu conheci ele através de um aluno, né? Esse aluno, ele morava em Pium, né? O próprio, hoje contramestre Gafanhoto, George, chegou a treinar com ele, que agora não me recordo direito o nome dele. Era uma pessoa fantástica. E ele falava melhor para mim, mestre, eu tenho um rapaz lá que eu treinei capoeira lá em Caicó, ele é uma pessoa maravilhosa e sofre muito porque ele aprendeu capoeira em Salvador, veio de Salvador, mas não tem nenhum apoio lá, e o pessoal persegue muito ele, né? E tenta fechar a academia dele, mas ele tem um trabalho, eu queria muito que o senhor conhecesse ele para ver a possibilidade dele se filiar ao senhor. E nós fomos para Caicó. A primeira vez que eu fui para Caicó foi eu e o mestre Hélio. Conhecemos o mestre Jó. Era uma associação de moradores que tinha lá num bairro periférico de Caicó. Me lembro quando a gente chegou lá, estava até a luz cortada, né? A gente fez umas apresentações lá. E aí nós começamos a desenvolver o trabalho. Algum tempo depois, o mestre Jó conseguiu um espaço no Sesc, né? E durante muito tempo, alguns anos, desenvolveu um trabalho fantástico no Sesc Seridó. Nós chegamos a fazer 2 ou 3 eventos lá, né? Eram eventos anuais, lá no Sesc Seridó. Eu tenho isso em vídeo, guardado em casa. E depois o mestre Jó mudou de cidade, né? Mas continuou com o trabalho, como continua até hoje, com um trabalho muito forte lá na região, uma qualidade muito boa. Eita, tem pergunta demais, mas Chico, eu já estou perdendo as perguntas aqui. Gente, segura a onda aí. Muita pergunta. Se souber, diga que sei. Caramba. Se não souber, diga que não sei. Gente, se eu não falo todo mundo aqui, me perdoa aqui. O contramestre que fala aqui, o que o senhor acha? O senhor acha que tem valorização dos mestres da capoeira do Estado? Se existe valorização dos mestres? Repita aí, por favor. O senhor acha que tem valorização dos mestres? Se existe a valorização dos mestres da capoeira no Estado? Olha, a própria capoeira em si era para ser mais valorizada, né? E, consequentemente, os mestres também. Porque o que nós temos, na verdade, eu digo muito, isso é um julgo desigual. Porque o mestre de
capoeira, não só o mestre, o professor de capoeira, o instrutor, o monitor, aquele que está lá na ponta da lança, né, fazendo o trabalho social que muitas vezes era para a instituição governamental fazer, não tem o devido reconhecimento. Isso é fato. Nós encontramos questões pontuais, né? Por exemplo, Barcelona, lá, falar de casa. O professor Arlindo, ele sempre consegue, não é nem o que era para conseguir, mas de uma forma ou de outra ele sempre consegue algum apoio com a prefeitura, né? Com o governo. Lá, o próprio contramestre King, ele consegue, a duras penas, um certo apoio governamental para fazer o trabalho, e outros, mas não é nem de longe aquilo que seria justo pelo trabalho enorme que o mestre de capoeira, o professor de capoeira faz. Eu costumo dizer que teve uma época que a Rede Globo lançou, parece que era Amigos da Escola, né? Uma coisa assim, Criança Esperança também. Eu digo, ó, muito antes disso, o professor de capoeira já está na periferia, dando aula no clube de mãe, na associação de moradores, na escola pública, de graça, doando seu tempo, construindo cidadãos, né? E ajudando na vida da. Então, não Vou correr aqui, mestre. Vou correr aqui, eu estou perdendo as perguntas, tem que me ajudar. Mestre, Malavelha, contra mestre Malavelha, é o seguinte. Mestre, se o mestre Marco teve sucesso nas escolas com a capoeira e concurso de educação física, por que a velha guarda não conseguiu essa formação para entrar e também nas escolas até hoje? Não, na verdade, conseguiu. Porque muitos, o mestre Irani, conseguiram espaço em escolas particulares, onde eram remunerados, para desenvolver o trabalho. A grande força, eu não me lembro qual governo, foi dilapidando os germes. Os germes tinham uma categoria que era a de campeão geral. E o que é que acontecia? Toda escola queria ser campeão geral dos germes. Então, as escolas abriam para todos os esportes, porque quanto mais modalidade a escola tivesse para competir no germes, maior era a probabilidade de pontuação e a chance de ser consagrada campeã geral dos germes. E elas usavam isso, como você sabe que é notório, uma propaganda, uma valorização, né? O esporte junto com a educação, corpo sã e mente sã. Então, muitas vezes as escolas, durante o período, elas usavam a questão do esporte como meio de valorizar o seu trabalho e de divulgar a escola, né? E de conseguir um público maior pagante para participar da escola, né? Estudar naquela escola. Quando se tira essa modalidade de campeão geral, o mestre perdeu o emprego na época, que durante muitos anos fez um trabalho excelente lá no contemporâneo, mas perdeu o emprego, né? Lá no contemporâneo, por quê? Porque muitas modalidades foram sendo deixadas de ser ofertadas pelas escolas, e a capoeira foi uma delas. Mas não só os espaços remunerados das escolas particulares, mas muitas escolas públicas mesmo, entendeu? Abriu espaço. Outra coisa que mudou é que antigamente você não precisava ser professor de educação física para poder ir escrever o aluno. Eu tenho ainda guardado comigo muitos documentos de escolas onde está lá o meu nome e o número da minha identidade. Não é o meu CRM, o número da minha identidade. Eu que ia lá, falava com a diretora, dizia, olha, tem que escrever a modalidade de capoeira. Ela fazia a documentação, né, que a secretaria enviava, eu ia lá, escrevia a escola, depois eu fazia ali o apanhado dos alunos, reunia a documentação, ela me dava muitas vezes, a direção da escola, das várias escolas que participei, me dava ali a documentação, eu preenchia, levava para a secretaria. Isso também mudou, depois que passaram a só admitir que ficasse responsável pelo aluno um professor formado em educação física, né? E você sabe que a velha guarda, você conta nos dedos os que são formados em educação física. Então, a questão foi essa.
isso aí também está muito assim relacionado a meu ponto de vista, né? Que, veja bem, a gente está entrando num espaço formal, né? A cultura, com sua informalidade, vamos dizer assim, está entrando num espaço formal. E onde tem um conjunto de regras, de assim, o professor tem que ser concursado, ou estagiando, e tudo e tal. Então tem esse trâmite dessa relação de vínculo profissional, de como você entrar no espaço. Talvez isso tenha sido um motivo de não ter sido tanta abertura para o professor de capoeira andar muito dentro da escola. Mas até enquanto o Mexicai, como o Mexicai falou, não tinha toda essa dificuldade que ele citou agora, que é possível quebrar isso com argumento, com um trabalho sério, claro, era diferente, né? E, assim, a escola pensa sempre assim em entregar os seus alunos a pessoas que tenham um pouco de preocupação do que está fazendo com essa capoeira. Não é, a escola não quer ter a prática da capoeira para ser ensinada a só a arte da capoeira. Ela quer que a gente utilize da capoeira para ajudar a educar, junto com o professor de matemática, de português, de inglês, por aí vai. E o problema é que nem todos os capoeiristas, a gente sabe, tem essa percepção. E isso é um problema que a gente tem. Mas me desculpa, uma parte aí. Com certeza Sim, pode ter havido isso, porque não existe uma regra geral. Mas, por exemplo, no meu caso, eu sempre tive essa visão, como eu mesmo externei aqui, sempre fiz assim, né? Participava até do planejamento, né, pedagógico da escola. E o que é que acontecia? Bacana. O professor da educação física muitas vezes não queria se responsabilizar, nem queria ir, né? Aí era mais ele ir com os alunos naquele dia, que ele podia estar em casa fazendo outra coisa, não queria ir. Tinha professores que eram fantásticos, né? Eu me lembro muito, né, do professor Joca, né, de outros professores lá do Machadão que ajudavam, incentivavam, alguns professores também lá do Josefa Botelho, mas muitas vezes eu me deparei com professores que ele nem queria autorizar porque ele não ia naquele dia e se ele assinasse e acontecesse alguma coisa com aquele aluno, ele ia responder. Responsabilidade. Né? Então tem essa questão também. Verdade, mestre, verdade. O mestre capitão me perguntou aqui, para o senhor falar um pouquinho, deixa eu achar que é Bruno, sobre a época cadê? Fluminense, Baixada, cadê? Mestre, pergunta ao mestre Caio, da turma de 88, da Baixada Fluminense, no Tirol. Eu sou o único na ativa. É verdade, rapaz. É verdade. Eu, às vezes, eu costumo brincar com os meninos e dizer assim, porque eu tenho uma turma que me acompanha já há muito tempo, né? Tem alguns aí que já são mestres formados. Eu digo, ó, às vezes eu sou novo, mas relativamente a essa nossa história, né? Nossa realidade aqui, vocês têm uma turma que foi anterior a vocês, e o mestre capitão é um deles aí. Eu fico muito feliz quando encontro ele, porque realmente essa turma fez história nos jogos escolares. Essa turma que ele fala aí, quando eu disse a você que em 89, Robson, né, foi campeão, foi atleta ouro, foi o primeiro atleta ouro da história dos Jogos Escolares do Rio Grande do Norte, modalidade de capoeira, na categoria mirim masculino. Né? Então essa turma aí fez história, porque foi logo no princípio o surgimento também da capoeira nos Jogos Escolares, né? E ali eu tinha uma turma boa, relativamente boa, ali na Baixada Fluminense, na Praça Augusto Leite, e a gente dava aquela força em questão de volume nos jogos escolares. Né? Nós ajudamos muito os jogos escolares com isso. Então essa turma teve uma importância muito grande. E realmente, infelizmente, diga a ele, não joga mais capoeira, mas que eu já vi aí, já encontrei algumas vezes, é Joãozinho, Cancão, que ele vai lembrar dele. Valeu. O contrabaixo Maximiliano perguntou aqui, o senhor lá em cima. Pessoal, pode fazer umas perguntas, que eu acho que já estou começando a acompanhar. O Maximiliano pergunta aqui, mestre, o senhor foi o primeiro mestre que eu conheci, aluno do mestre, quando comecei a visitar em 2003.
o senhor foi o único aluno do mestre Marco da geração antiga que nunca parou a capoeira? Ele perguntou isso, senhor. Tem uma história de nativa, né? Também. Pai, assim, o mestre Jeromilton ainda está nativo aí, né? É verdade, O Jeromilton está nativo aí em Poço Branco, né? Eu não sei se o mestre Alexandre está nativa, né? Mas a pergunta que ele se refere é dando aula, né? Porque o pessoal não. Né? Mas mestre Alexandre está nativo aí, né? O mestre Mazinho também. Inclusive, nós nos encontramos na roda dos mestres, né? Ele está lá na roda dos mestres. Quem não foi o mestre Fefeu, mas até eu soube aí que ele começou a dar aula também, né? Que foi a segunda turma. Que a primeira turma foi Alexandre, eu e Geromildo. E a segunda turma dando aula. Eu e Mazinho, né? Foi. Ele é isso que ele estava perguntando, ele confirmou aqui, o contramestre fala. Fala, Jagô. O mestre Júnior Orca também está aqui. Obrigado, mestre. Ô, rapaz, muito obrigado. Estamos abertos. Pergunta aí, gente. Quem mais? Quem mais? Dois grandes mestres do nosso estado. Um dos grandes mestres do nosso estado. Estamos aguardando perguntas. Quem mais? Mestre, e fala um pouquinho daí dos outros mestres também mais antigos que o senhor vê aí, o mestre Canelão, o mestre Irani, que são mestres também renomados no nosso estado aí. Como é que é aí essa história aí com eles aí? Rapaz, o mestre Canelão eu sempre tive muito pouco contato, né? Eu sempre acompanhei mais à distância. O mestre Irani eu já tive um contato maior, até mesmo porque o mestre Irani ele sempre fez durante muito tempo um trabalho muito próximo de mim, né? Ali eu creio que é Camana, né? Aquele clube, eu acho que é da Marinha, é um clube militar que tem ali que ficava em frente ao antigo Hotel Tirol, é um prédio novo, bem grande. Você vem da cidade, antes de chegar no Midway, você desce uma ladeira bem comprida, né? Eu acho que é o Camana, né? O mestre Nani dava aula ali, eu fui visitá-lo ali algumas vezes, inclusive, né? Num dos encontros estaduais de capoeira, mestre Paulette se encantou, porque eu tinha uma quantidade relativamente boa de alunas. E ela ficou encantada lá, nós nos encontramos lá no encontro estadual de capoeira, ela, mestre, vai lá, mestre não, professor, visitar e tal, e me convidou para ir visitar. E eu fui, e quando chegou lá, teve um jogo meio arrochado com um aluno do mestre Irani, que precisou o mestre Irani intervir, né, dar aquela bronca, ei, menino, você quer tal? Eu disse, olha, eu não estou aqui de gato, não, fui convidado. O pessoal chamava ele de Stallone. Ele era bem troncado, forte, porque o rosto dele era muito parecido com o Sylvester Stallone. Era Stallone. Então, depois o mestre Irani foi dar aula ali na Praça Augusto Leite, a próxima Praça Augusto Leite, né? Ali quase em frente ao espaço que eu dei aula também, que é por trás de uma padaria. Ele deu aula um bom tempo ali, né? A gente tem, que eu já troco o nome, não sei se é Baú ou se é Bal, né? Que é um capoeirista antigo também, que ainda hoje está aí na Cordão de Ouro, né? Um cara bem antigo, eu já conheci ele da Praça Augusto Leite, né? Mestre, confirmou isso mesmo, do Camano, da Marinha. Deixa eu perguntar uma coisa ao senhor. Agora a pergunta minha. Um abraço aí, meu irmão querido aí, professor Arlindo, um cara que mora no meu coração, viu? Esse cara é nota 1000. Quem? Ele fez uma pergunta, vou perguntar. Aí, o nosso Arlindo, mestre. Quem? Arlindo! Opa, Arlindo! Mestre, tá ouvindo aí? Tô. Pergunta, como é que o senhor enxerga essa questão da globalização hoje influenciando a capoeira? Que antigamente a gente não tinha tanto acesso a tanta coisa da capoeira como tem hoje. Que os capoeiristas de hoje buscam muita referência através do YouTube e de capoeiras que estão lá fora.
Como é que o senhor vê essa tecnologia com a capoeira, essa relação? Rapaz, a questão ela é dúbia. Por quê? Ela tem um lado positivo. Nós estamos agora usufruindo, né, de algo positivo dessa tecnologia, né? Nós tivemos aqui bons amigos, né, grandes mestres aí, o mestre Paulo Mola, né, ali do Ceará, tivemos o mestre Zé do Bola, de Pernambuco, entendeu? Tivemos aí a mestra Doralice, do Ceará, tivemos o mestre Renê, de Salvador, né, grande mestre Renê, de Salvador, um grande amigo, que eu agradeço aí, desde já, ao Contramestre King, por ter tido a oportunidade de conhecê-lo de uma forma mais íntima, né? Passamos o final de semana todos juntos. E assim, tem um lado positivo e um lado negativo, porque a gente vê muita coisa boa, mas também vê muita ruim, sabe? Vê muita gente falando abobrinha, porque qualquer um pode pegar um aparelho, pode gravar um vídeo, pode postar, pode... Então é aquela coisa. Continua, eu creio, a mesma coisa. O mestre Júnior Aranha tem até uma música que ele canta. Quem tem, tem, quem não tem, vai procurar. Quem tem, tem, quem não tem, vai procurar. Um mestre irá para poder treinar. Se você não tiver alguém que lhe oriente, que lhe guie, não adianta nada você ter à sua disposição todo esse conhecimento, toda essa facilidade, toda essa publicidade que hoje a capoeira tem. Tem muita gente boa usando as redes sociais, a tecnologia de forma positiva. Mas também tem muita gente que, sinceramente, sabe, eu fico olhando, é motivo de riso. Eu vi, aí não vou citar nome, o cara pegou o dia e falou nem direito o que ele estava falando, sei que a campanha regional não tinha nada a ver com regional, ele fazia só as horas no berimbau, de que diabo é isso que ele está fazendo aí, né? A gente vê algumas coisas aí, eu estava até conversando com o pessoal outro dia, o camarada chegou e botou a toque de Amazônia, capoeira dos bichos, o pessoal ficava imitando macaco, não sei o quê. Rapaz, que negócio é esse? Eu falei, não, foi mestre camisa. Eu fiquei ali, né? Porque você não sabe de tudo. Aí eu fiquei para outra pessoa, foi lá, comentou, olha, o negócio é diferente. Mestre Camisa utilizou o toque de Amazônia numa campanha em prol do meio ambiente, em prol da natureza, o pessoal fez uma encenação. Aí o cara que não tem muito embasamento, muito conhecimento, já distorce a coisa e bota, não, o toque de Amazônia é para jogar feito macaco, feito lagartixa, feito não sei o quê, imitando macaco, sabe? Tem que ter muito cuidado. Se você tem um farol, se você tem uma bússola, um guia, tudo fica melhor e tudo você tem. Agora, se não tem, você vai... É como eu disse, para encerrar. Não jogueis pérolas aos porcos, pois pisando-as se voltarão contra vós. É verdade. Até dentro dessa pergunta, eu vou pegar a pergunta do Arlindo aqui. Ele fala, mestre, existe diferença do aluno de hoje para o aluno de antigamente? Muita. Diferença. Muita. Eu lembro, já vi muitos mestres, muita pessoa fala isso. Nós íamos atrás do mestre. Eu saía ali do Tirol, ali próximo à Praça Augusto Leite, a pé, lá para o Alecrim, treinar capoeira 2 horas e voltava animado. Né? Eu saía muitas vezes a pé, lá para as Rocas, para Basília Teimosa, para Mãe Luísa, para jogar capoeira, para a Praia do Meio, Praia dos Artistas, e voltava. Hoje, muitos mestres têm que estar correndo atrás do aluno. Né? Tem que estar... aumenta a oferta e, infelizmente, o aluno não tem uma boa noção, né? E confunde quantidade com qualidade. Avalia as coisas pelo rótulo, pela embalagem, não pelo conteúdo. O marketing, né? Está presente em tudo, né? Se a gente tomar cuidado, a gente só enxerga o que está por fora. O professor Black... o professor Black pergunta aqui, mestre, como o senhor vê o futuro dos profissionais de capoeira em relação aos trabalhistas? Rapaz, eu vejo como
na verdade, uma interrogação, sinceramente. Porque o futuro do profissional de capoeira, ele não depende só do profissional ou da capoeira. Ele envolve muitas outras questões políticas, sociais, né, econômicas. A gente vive ainda hoje uma eterna luta onde a gente não cessa de ver algumas forças que querem escravizar a capoeira através do CREF, através de algumas leis que vem ali parecendo que é uma coisa boa, mas na verdade não é. A gente vive hoje uma coisa muito dúbia de muitos que dizem assim, eu sou guardião da tradição, da ancestralidade, mas se julga melhor do que um mestre por falta de conhecimento, porque tem um conhecimento acadêmico e não dá o devido valor àquele conhecimento que é adquirido com a vivência, né? O conhecimento do mestre popular, né? Aquele conhecimento que escola nenhuma ensina. É importante, sim, o conhecimento acadêmico, mas não se pode desprezar o conhecimento daquele que aprendeu com a vida, né? De forma muitas vezes autodidata, porque coisas que eu aprendi, só eu posso ensinar, porque foi sangue, suor e lágrima para aprender, né? Eu digo que é uma coisa meio injusta. A gente, às vezes, rala, pena muito para aprender algo e a gente passa de forma tão rápida, tão fácil para o outro. Mestre, o Maximiliano fez uma pergunta aqui. Max, eu vou perguntar essas coisas, mas você perguntar ao mestre depois, Max. Questões mais íntimas do mestre aí. As questões mais íntimas aí. O mestre Unioca perguntou se eu cheguei a treinar com o mestre Pocão Capoeira lá no mestre Marco, né? Eu cheguei depois, né? Depois que ele já tinha partido para uma outra escolha de capoeira, eu cheguei. Eu sou da geração do Kaique Geração 2000, né? Que começou lá, acho que em 94 para 95, lá no Kaique. Já cheguei lá, capoeirista, tinha jogado capoeira em outro lugar com o mestre Artimar, e aí terminei lá. Mas o mestre Bocão é muito antigo na capoeira, se comparar comigo, né? Quer mais pergunta? Inclusive... Quer uma pergunta, Max? Fala, mestre, fala, mestre. Uma foto que eu vi num grupo, ele, moleque ainda, né? Jogando na calçada ao lado da casa do mestre Marcos tocando berimbau, e Joãozinho, né? João de Deus, que é o filho mais velho do segundo casamento do mestre Marcos, né? É o filho mais velho do segundo casamento do mestre Marcos. Ele pequeno. Então eu conheci... Joãozinho pequeno, entendeu? O mestre Bocão, o mestre Jurandir, é alguém que eu tenho um carinho muito especial. O primeiro batizado que eu fiz na minha vida, que foi na quadra de esporte de Santos Reis, né? Eu fiz junto com o mestre Osias, né? Ele organizou o dele, eu organizei o meu e fizemos juntos. Eu acho que nunca aconteceu isso antes, é algo inusitado. Ele tinha o grupo dele, que é Terra Natal, e eu, filho de quilombos do Brasil, e fizemos o batizado no mesmo local, na mesma hora. O mestre Marcos, por questão de trabalho, eu ainda fui lá, ele estava... O mestre Marcos sempre foi um camarada que se virou. Ele estava montando, né, trabalhando de marceneiro, ele estava montando uma estrutura, uma garagem lá, com a furadeira. Ele falou, rapaz, eu não posso ir, estou precisando dessa grana, eu estou aqui nesse trabalho pegado, mas não vou poder ir, mas eu vou dar uma força lá. E quem ficou lá representando o mestre Marcos foi Jurandir, foi o mestre Bocão. Ele parou lá, né, deixou naquela Brasília vermelha dele, deixou o atabaque dele e o mestre Jurandir. E foi embora para trabalhar. Depois voltou para pegá-los, né? O mestre Jurandir sempre jogou muito, desde sempre, né? Ele é um camarada que nasceu para capoeira, ele tem um dom, né? Ele é verdade. Para capoeira. Sempre jogou muito, sempre jogou muito. Só que era magrinho e franzino na época, né? Hoje esse monstro aí, o cara é uma potência. Pois é. Aqui o Trovão perguntou, o Bexo perguntou, mestre, o senhor acha que é possível elevar a capoeira para o novo patamar através de campeonatos de capoeira?
Olha, eu não digo assim, elevar a capoeira, porque a capoeira ela é muito dinâmica e ela não é simplesmente um esporte, né? Capoeira é cultura, capoeira é um leque de coisas, de potencialidades que é difícil até de a gente enumerar. Você veja aí, né, a capoeira cada vez mais ganhando força, com esse trabalho maravilhoso do mestre Gilvan, através da capoterapia, né? A gente vê a capoeira como ferramenta de reabilitação também, né? Não só física, mas mental também. E assim, lógico, ela pode ganhar no sentido do atleta, né? Porque quando você vai treinar a capoeira como esporte de rendimento, com certeza o nível técnico tende a crescer, né? O nível técnico tende a crescer, o que já é uma coisa natural. A capoeira vem evoluindo. A gente pega os mestres antigos, a velha guarda jogando, você vê a plasticidade, você vê o pessoal jogando hoje, tem uma galera aí, rapaz, né, que você duvida, rapaz, como é que esse cara fez isso? Né? É uma flexibilidade, é uma agilidade, um equilíbrio, uma coisa fantástica. Né? Uma coisa quase surreal. Você, rapaz, volta aqui para eu ver de novo, como é que esse cara fez isso? Entendeu? Uhum. Então eu acho que há um ganho É, do capoeirista. ó, o mestre Júnior Orca, cuidado com o Maximiliano, ele é perigoso, viu? O Maximiliano tá querendo ir lá na casa do mestre bater um papo com ele. Cuidado com esse cabo, viu? É claro. Esse doutor, o futuro da capoeira do Estado. O Léo perguntou aí como é que o senhor vê o futuro da capoeira no Estado. Rapaz, eu vejo o futuro da capoeira não só no estado, mas no mundo, né? Promissor. Não por alguns elementos que possam influir ou atrapalhar, mas pela própria capoeira. A capoeira é viva, né? A capoeira, ela não tem como domá-la, né? Não tem como. Tem pessoas que acham que pode engessar a capoeira, pode controlar, se apropriar. A capoeira é algo mágico de uma forma tal que foge à nossa concepção. Eu sei que ela tem um futuro brilhante. Agora, você me perguntar como é que vai estar, vai ser, rapaz, o mestre Pastinha já dizia, né? Capoeira mãe, É mandinga de estado. difícil. Seu princípio não tem método. Seu fim é inconcebível ao mais sábio dos mestres. E olha que eu não sou um mestre tão sábio assim. Então, para definir isso é complicado. Ah, o que mais, gente? Que mais aqui? Deixa eu tô procurando aqui perguntas aqui. Ele perguntou, o Maximiliano perguntou. Vou perguntar, viu, mestre? Aí só responde se o senhor quiser. Se não quiser, você fala, eu respondo com você no seu canto de ouvido depois. Ele pergunta o seguinte: mestre, sobre o mestre Canela, o que o mestre Jó formou, o senhor endossou essa formatura já da época do mestre Jó, que era seu aluno, ou aquela situação foi inesperada? Não, não endossei. A situação foi inesperada. Inclusive, quando o mestre Jó me visitou, né, lá em casa, e que me contou o que tinha acontecido, eu dei um esporro, que às vezes eu sou meio intempestivo, sabe? Eu dei um esporro nele, ele até conta isso mesmo, o próprio mestre Jó. Ele diz, rapaz, eu fui lá na casa do mestre, entendeu? Cheguei lá embaixo de chuva, quando cheguei lá, o mestre me deu uma descascada que eu procurei um canto para me esconder. Por quê? O próprio mestre Jó, na verdade, ele foi pego de surpresa. Na época, o mestre Canela o convidou para um evento e o mestre Canela estava com um trabalho muito bom na cidade, né? Aquela coisa, o camarada novo, todo gás, querendo mostrar serviço. E muitos mestres, segundo ele, que eu não posso afirmar que é verdade ou mentira, tinham confirmado que iriam. E ele iria ser formado mestre naquela ocasião. Só que chegou o evento e os mestres não apareceram. Mas secretários da prefeitura, o próprio prefeito, pessoas estavam lá presentes. E o mestre Jó, comovido com aquilo, né, agiu de um ato impensado e chamou a mestre.
É tanto que até hoje a graduação que o mestre Jó segue é uma, aqui o mestre Canela seguia era outra, né? A associação que ele criou continua viva através do professor, que agora me recordo o nome, que é uma pessoa que eu quero muito bem, né? Um camarada faz um Golinha? trabalho muito bom. Hã? O Golinha, o Golinha? Isso, Golinha. Pessoa fantástica. Mas eu sou sincero a dizer, né? O mestre Canela me conquistou. Eu tive esse prazer de ter essa conversa com ele, né? Porque durante o convívio que a gente foi tendo, eu fui vendo a dedicação dele pela capoeira. Eu não sou homem de meias palavras. Por isso que muita gente gosta de mim, mas muita gente também não gosta, né? Quem perguntou, o que eu ouvi. Não tenho nada contra o mestre Paulo. Mas a verdade é que o mestre Paulo atravessou por um momento difícil e a capoeira ficou meio solta lá, né? Essa é a verdade, até onde eu sei. E o mestre Canela tomou um rumo, cansou de ficar ali lutando para o mestre Paulo, né, voltar ativo e voltar a coisa e decidiu desenvolver um trabalho, né? E depois eu vi a fidelidade com a qual o Canela, desde aquele momento que Jó formou ele, a fidelidade, o respeito, a hombridade com que o Canela tratava o mestre Jó e se relacionava com ele. Cheguei várias vezes a testá-lo na roda. Nem sempre eu fui gordinho assim demais, né? Testá-lo na roda e botar para dentro mesmo para ver. E uma vez eu disse, pô, tu não vai se defender não, cara? Não, mano, nunca. Deus me livre. O senhor vai me dar, bater em mim aqui, eu ficar no chão e eu não vou. O senhor é meu avô de capoeira, quer o senhor goste, quer não. Né? E ele fazia de tudo para fazer uma capoeira decente, para se dedicar, né, aos seus alunos, ao seu trabalho. E eu acho que isso tem um valor. Né? Então eu tive a satisfação, eu digo isso, de rever essa pessoa do mestre Canela, né? E ter uma visão diferente dele, né? Antes dele falecer. Faleceu muito precoce, né? Mas é isso. Mestre, entrou aqui a Michele, entrou o Marquinho. Foguete, passa a pergunta aí, meu amigo. Estamos já chegando no finalzinho. Só lembrando que na próxima sexta a gente vai estar aqui com o mestre Alexandre, falando um pouquinho da história dele. Mas, mestre, deixa eu perguntar uma coisa ao senhor. Não sei se é uma percepção minha, se o senhor pensa da mesma forma, ou os outros mestres, mas eu sempre tive na minha cabeça essa questão de mestre, uma coisa muito assim, muito especial, sabe? Muito inacreditável, pode-se dizer assim. Então, eu quero dizer o seguinte, que na época o senhor não era mestre, o senhor só tinha naquela época mestre Marco e mestre Índio como mestre, né? Aí, de repente, começam vários mestres novos na capoeira. Novos não. Os outros mestres vinham chegando, né? E aí começou esses novos mestres a formar outros mestres, né? Então, será se nesse processo que a gente talvez ache que é uma evolução da capoeira, não sei o que seja, a, a mestria ficou uma coisa meio banal, perdeu o valor? Ficou. No meu ponto de vista, ficou. Isso se deve também a uma capoeira mercadológica, né, que foi sendo colocada. Essa é a verdade. É tanto que, para tentar fugir um pouco disso, o que é que se criou? Essa arruma de degraus antes de você ser mestre corda branca. Para mim, você é mestre, ou não é. Né? Então, muitos grupos adotaram, eu adotei algo que parece ser a mesma coisa, mas não é. Né? Porque na arte e vida há uma diferença. Mas assim, você vem e você se forma mestre, corda. O que há na arte e vida, me perdoe aqueles que pensam diferente, eu estou sendo sincero, eu acho que o princípio da amizade é a sinceridade, né? Com todo respeito a cada um sabe da sua casa, sabe como dirige. Eu estou respondendo uma pergunta que me foi feita. Na arte e vida, nós temos uma diferenciação na corda do mestre. Não é porque fulano é mestre de primeiro grau, segundo grau, depois ele ainda vai ser mestre corda branca. Não. Você é formado mestre corda branca. A diferença que nós colocamos é porque
há que se respeitar. Por exemplo, eu sou mestre, com muito orgulho, né? Principalmente pelo meu mestre que me formou. Mas eu vou dizer que eu sou igual ao mestre Marcos? Nunca. Eu vou dizer que eu sou igual a um mestre que tem muito mais tempo de capoeira do que eu? Nunca. A esse mestre, mesmo eu sendo mestre, eu devo reverência e respeito. Então, na arte e vida, a gente assinala com um lacre a cada 10 anos, né, para mostrar que aquele mestre, ele é o mestre mais antigo. Mas não tem essa história de dizer, não, você é mestre primeiro grau, mestre segundo grau, mestre terceiro grau, para depois você ser mestre de fato, ou seja, mestre corda branca, né? Então, eu não vejo muita lógica nisso. E eu vejo isso muito devido a essa necessidade de todo mundo quer ser mestre. E eu já vi algumas pessoas falando, é verdade. Para você ganhar dinheiro com capoeira, você não precisa ser mestre. Para você fazer evento, você não precisa ser mestre, né? Para você ganhar respeito e notoriedade, você não precisa ser mestre. Você precisa, assim, ser um bom profissional e lidar com a capoeira de forma respeitosa. Então, devido a essa mercadologia que se implementou na capoeira, né, foi se necessitando criar essa coisa de, não, para ser chamado de mestre, o orgulho, né, a vaidade, aí você não é mestre mesmo, mestre corda branca, você é mestre, primeiro grau, segundo grau, né? E hoje tem até alguns grupos que trabalham essa questão com contramestre primeiro grau, segundo grau. Minha opinião sobre isso, eu tenho estudado muito sobre algumas coisas desse tipo, só que as minhas referências que eu vou buscando de mestria, eu falando, Igor, não está mais nos mestres só da capoeira. Eu vejo um mestre do samba rural, eu vejo um mestre de outras culturas, né? E como eu observo, e o mestre sempre me fala, que ele diz assim, o mestre, ele não se esforça para ser notado, ele não se esforça para ser humilde. As pessoas o reconhecem sem ele ter que se esforçar para isso. É natural. Mestre, vai acabar agora em 30 segundos, dá suas palavras finais aí para te fechar. Apareceu agora, 20 segundos. Fala lá, mestre. E viva meu Salve, capoeira. Viva obrigado, gente. Obrigado, mestre. Obrigado, galera. Valeu.